Bom, agora formalmente, né, pessoal, abrindo aí a nossa noite, eu quero no primeiro momento já dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder compartilhar esse momento de vocês. Vocês vão entender no final o que eu vou dizer agora e o Zé já vai, o Zé já ouviu isso e vai ouvir sempre que eu começar uma palestra que vocês são as pessoas mais importantes para mim nesse momento. E eu aqui quero entregar o melhor que eu puder nesse momento, o que for possível nesse momento, para que todos vocês saiam daqui um pouco melhores do que vocês chegaram. Esse é um comprometimento que eu tenho com o conteúdo e com cada um de vocês. Bom, o meu nome é Anderson do Prado, o meu apelido é Pinduca, para quem ainda não esteve comigo, para quem não teve um contato. Eu sou psicanalista, eu venho do esporte, fui atleta profissional, então sou ex-atleta. Eu, muito cedo, tive uma experiência na Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega como atleta. Voltei para o Brasil e fiquei por quase 3 anos, foram 2 anos e 8 meses, numa equipe de terceira divisão, na época onde jogava o pai do Neymar. E nós tivemos um convívio, né? Era a minha carona, o meu Deus nos acuda, o meu salvador lá nas caronas num Monza preto que ele tinha. E junto com ele o Marquinho, que é um menino também que eu tenho até hoje uma amizade sensacional, que me dava um carona e pagava os pastéis para mim. Com aquela realidade, muito cedo eu falei, não, eu não quero viver essa vida, né? Eu tive algumas coisas que foram me chamando muita atenção. Uma delas foi um garoto que a filha dele nasceu lá no Pará. Esse clube era de Mogi das Cruzes, São Paulo. A filha dele nasceu no Pará. Ele conseguiu visitar a filha depois de 3 meses que ela tinha nascido, e aquilo para mim não fez sentido nenhum. Eu falei, eu não quero isso para minha vida, e parti para a área da educação física, onde fui fazer educação física, me especializar na área da pedagogia do esporte, pedagogia do movimento, a área de administração e marketing esportivo. E há quase 10 anos atrás, eu conheci a psicanálise e aí eu me apaixonei. A psicanálise trouxe para mim muitas respostas que a ciência do esporte até então não respondia, e eu fui aproximando essas duas linhas de estudos, e aí eu acabei produzindo 2 livros, que depois eu falo melhor para vocês. Um é esse primeiro livro, que fala sobre o jogo interno, a saúde mental dos atletas e a responsabilidade dos pais e técnicos esportivos, e o outro livro é esse livrinho aqui, que se chama-se A Saúde Mental do Atleta na Prática. E hoje eu atendo, né? Psicanálise, não existe psicanálise do esporte, não existe psicanalista esportivo, tá, gente? O que existe é uma psicanálise que cuida de um ser humano. Devido à minha história, o ser humano que chega aqui normalmente é o ser humano esportista e seus familiares. Hoje eu atendo 95% de atletas e familiares, tá legal? Por isso que eu disse que se for para falar da bonequinha Reborn, a gente vai falar no final lá, porque também cabe dentro desse discurso. Agora é o seguinte, como que vai ser a nossa dinâmica aqui? Eu vou estar tentando revezar um compartilhamento de imagens para que vocês acompanhem o raciocínio comigo aqui, e as imagens também nos ajudam nas reflexões dos temas que eu tenho para falar. Eu vou tocando, se alguém ficar desesperado para fazer uma pergunta, não deixe de fazer, pode ficar à vontade. Mas normalmente eu deixo para o final, e aí no final a gente faz um bate-papo. Espero realmente que seja um bate-papo, uma roda de conversas, para que a gente saia daqui levando um pouquinho de cada um, levando um pouquinho dessa contribuição. Então, já compartilhando, no primeiro momento, vamos por aqui, gente. Eu só vou precisar que vocês me falem se vocês estão enxergando o, a tela. Vocês estão vendo aí? Ô Zé, eu estou com você na minha tela. Você está vendo aí, Zé, o compartilhamento? Sim, Tá legal? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o que que acho que eu, talvez só maximizar aí, que ela não tá em modo apresentação, se for o caso. eu acabei de colocar. Por isso que eu perguntei se foi, cara. Espera aí. Então vamos fazer diferente. Espera um pouquinho. Ela estava em modo apresentação. Eu vou fazer novamente.
Vamos colocar tudo para compartilhar e aí acho que fica melhor. Vê se agora fica no modo apresentação aí, por favor. Deu certo? Agora sim. Pessoal, eu escolhi trazer esse assunto que diariamente eu me deparo com essa questão. E vocês vão entender no decorrer da nossa fala. Eu assisti a série do Carlos Alcaraz na Netflix. Eu, eu ainda sou esportista, né? Eu jogo tênis, eu jogo futebol ainda, eu corro, eu pedalo. Então eu assisti essa série. E tem um eixo central na série que eu, assim, analisei, que é a relação com o jogar com alegria. E isso é uma das minhas falas, é um texto que tem no meu livro que eu falo sobre isso. E muitas vezes eu percebo que os pais, eles não têm o entendimento que eu tenho sobre o que é jogar com alegria, o que é se divertir jogando. E é basicamente, né, o eixo central da nossa fala de hoje. E eu começo já fazendo essa pergunta no nosso título aqui, né? O que significa para o seu filho, para sua filha, jogar com alegria? Então, eu vou dispensar aqui essa apresentação que eu já falei, né? Então, hoje eu sou só pai da Cecília, da Helena, marido da Xênia. Eu prezo muito pela minha família, meu bem maior, né? E eu sempre digo que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu me casei. E depois o dia que as minhas filhas nasceram. Então, eu falo com muito orgulho da família que eu constituí com essas três mulheres da minha vida. Eu sou ex-atleta, psicanalista, profissional de esporte, escritor, hoje professor também universitário. E aí eu venho aqui para provocá-los, né? Eu venho aqui para trazer para um assunto sensível a cada um de vocês, com muito respeito, com muito amor, muito carinho e um conteúdo que eu posso compartilhar. Bom, pai, mãe, técnico esportivo ou qualquer pessoa envolvida no ambiente filho atleta, atleta esporte, esporte e rendimento. Essa pergunta ela é muito importante para iniciarmos a nossa fala. O que você escolhe para o teu filho, para a tua filha atleta, é o melhor caminho para ele ou é o melhor caminho para você? E aí é assim que a dinâmica funciona, que eu gosto, por isso que abrindo a tela eu acho legal. Pessoal, a nossa história, nós adultos, pais, né, às vezes professores, técnicos, nós temos um legado, nós temos um caminho percorrido que foi um caminho de sucesso, porque senão não estaríamos aqui. Deu certo a bagaça. O negócio deu certo. E aí, quando eu olho para minha filha atleta, imagina se eu sou apaixonado por esporte, se eu já joguei, se eu já fui atleta, se eu simplesmente gostei muito daquilo que eu fiz na minha vida. Eu acho que o que eu escolhi, a forma que eu fiz, eu consigo encaixar a minha história na história da minha filha, do meu filho, e fazer com que ele chegue com mais facilidade. Não é assim que a gente pensa no primeiro momento? Não é assim que a gente, de repente, olha e fala: peraí, eu sei o que tá pegando. É aqui, cara, faz assim. Quando termina um jogo, é muito comum, né? A gente pega o pai ali, já chega pro filho e fala: ó, vem aqui, cara, olha o que você errou. Aquele lance você deveria ter feito de outra forma, cara. Dava para chutar, você quis tocar, dava para driblar, você quis passar. E a criança fica perdida, porque se ela já errou, se ela já não acertou, se ela não fez a melhor escolha para aquele momento, ela já tem gente suficiente para dar pancada nela, né? Tem torcida, tem técnico, tem amigo, tem adversário, tem todo mundo. E aí, na função paterna e materna de acolhimento, eu sou mais um na cobrança. Eu desmonto meu filho, desmonto minha filha, minha atleta. Então, para essa primeira fala, é importante que nós entendamos o seguinte: nossa história é singular e intransferível.
A história dos nossos filhos é a história dele. E isso não significa que eu serei alheio. Eu preciso estar junto, dando uma sustentação para que ele viva a história dele. E o que a psicanálise nos ajuda nesse momento? Toda a dor que eu senti, galera, se eu sentir uma dor, um sofrimento, eu morro, literalmente, mas minhas filhas não vão sentir aquilo. Esse é o sentimento matriz, raiz, que faz com que eu tente ensinar o caminho, o meu caminho para elas ou para eles. Então, não vai dar liga, vai ser difícil. Porque além do desafio da própria modalidade, tem um outro desafio de encaixar uma atitude, uma ação, um gesto motor naquilo que meu pai falou que tem que ser, naquilo que a minha mãe disse que eu tenho que fazer. Então, chamar a atenção de vocês para isso. Ó, a história é do seu filho, mano. Como nós vamos ajudar? É para isso que eu estou aqui. É para isso que vocês estão ao lado do filho de vocês. E eu vou dizer uma coisa, é muito difícil. Ocupar esse lugar é muito difícil. Eu estou falando agora, eu falo que eu não escapo desse lugar de ser pai. E quando eu subo essas escadas, eu me encontro com duas meninas e são elas minhas filhas. E que uma delas joga vôlei e a outra é ceramista. A ceramista tem um detalhe de precisão em tudo que faz que eu tenho que falar, pelo amor de Deus, mãe, relaxa, senão você vai explodir. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem? Olha só, partindo para um segundo slide aqui, eu vou compartilhar e a gente retorna para cá. Eu gostaria de falar sobre um assunto também, todos os assuntos são relevantes demais, né? E eu quero trazer porque a imagem é importante para nós, né? Então, olha só. A pressão para ser o que os outros definem o que você deve ser. Olha a frase do Alcaraz. Pessoal, eu gosto tanto desse assunto que eu esqueci uma coisa. Vocês me perdoem, mas não tem problema. Vocês assistiram a série? Eu vou, nessa fala, eu vou falar de um monte de cena, de frases da série. Então, como é um vínculo aqui, uma relação pedagógica, se você for assistir depois, você vai ter mais sensibilidade para isso. Talvez acabe um pouco do romantismo aí, né? Da curiosidade, do novo. Então, eu vou falar do vídeo, eu vou falar do filme, eu vou discutir as frases, os gestos, tudo bem? E aí, essa primeira frase que eu vou compartilhar novamente com vocês aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. No filme, logo no primeiro, são 3 episódios, só a série é bem curtinha. O Alcará diz o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui. Eu sinto que eu não sou eu mesmo. Isso me causa ansiedade, frustração e dúvidas. Olha que interessante aqui, ó. Seja um grande campeão fazendo o que os outros fizeram. Nós estamos falando aqui de ser singular, intransferível, né? E de repente, esse menino que hoje, né, para contextualizar, ele é um dos melhores tenistas na atualidade no mundo, né? E ele sente que não é ele mesmo. E parece, para quem está de fora, muito tranquilo você falar assim, o Alcaraz, que é um espanhol, eu vou falar bastante de 3 tenistas aqui, um deles é o Rafael Nadal, que também é espanhol, que foi um dos grandes atletas do planeta, acabou de se aposentar com 22 grandes slams, que são os maiores campeonatos de tênis do mundo, a Copa do Mundo do tênis, né? Tem 4 etapas de Copa do Mundo por ano no tênis, né? Que são os grandes slams. E o Rafael Nadal é um espanhol, e ele é um espanhol. Ídolo dele é o Rafael Nadal. Então, essa comparação, né? Eu sinto que eu não sou eu mesmo. Isso é uma perda de identidade, mas não porque ele acha que ele não é ele mesmo do nada. Porque todo mundo olha para esse menino e fala que ele tem que ser o próximo Nadal. E a identidade dele? Quem é ele? E imaginem vocês, né? Quando alguém chega para você e fala: Nossa, você nem parece você parece o Joãozinho, a Mariazinha. Você tá maluco? Para o homem já é difícil. Tanto é que você vai numa festa, né? Se for formal, se for social, tá todo homem lá muito parecido. Né? A roupa preta, o básico. O homem ainda tudo bem, vamos lá.
Chega numa festa onde as mulheres estão com o mesmo vestido. Ela comprou um vestido azul igualzinho da outra. Uma das duas vai embora. Talvez as duas vão embora. Que é inadmissível eu ser igual a outra. Não posso. Eu tenho um cunho aqui singular meu. Então, essa individuação, nós temos que entender que existe. E aí, vamos trazer para a nossa prática do dia a dia aqui. Você está lá num time de grande camisa, né? Um time grande do Brasil, no sub-8, no sub-10, sub-12, sub-14, as crianças de formação psíquica, física. E aí você fala assim: você tem que jogar igual o Pedrinho. O Pedrinho é sensacional. Tudo o que o seu filho espera é que você o reconheça por aquilo que ele faz, pela entrega que ele põe em campo, nos treinos, nos jogos. E aí você fala do Pedrinho. Eu estou falando um nome aleatório. Você mata seu filho. É legal, Pedrinho. Pedrinho tem virtudes. Vamos ensinar o seu filho o que é admiração. Quando ele entender que admirar não é querer ser o outro, não é querer tomar o lugar do outro, não é ter inveja do outro, mas é aproveitar o que ele tem de bom para que você seja um ser humano melhor, um atleta melhor. Seu filho vai olhar para o Pedrinho e falar que legal, você vai olhar e falar que legal, mas você é o Joãozinho, meu filho Joãozinho, e nós vamos trabalhar com você, eu vou olhar para você, cara. Isso faz muita diferença. Isso na relação psíquica da criança é um impacto muito forte, muito forte. Um outro tema que eu gostaria, né, de estender, e aí vamos à nossa imagem, e aí eu volto para cá, para não perder esse fio da meada das imagens que eu trago junto para que vocês me acompanhem. A mente sofrendo. Esse foi o título desse slide. Aos 21 anos, ele diz isso no filme. O Alcaraz diz: será que eu quero isso? Ele tem medo de viver o tênis como uma obrigação. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E se vocês quiserem escrever no chat, abrir a paradinha aí para que eu ouça cada um de vocês. Vocês já fizeram algo obrigado? Quem já fez alguma coisa por obrigação? E me digam se você fez, se foi legal ou foi uma merda, se foi horrível. Como é fazer alguma coisa por obrigação? Não precisa escrever. Já foi. Vocês pensaram no que eu estou falando? Obrigado não é bom. Obrigado não desce redondo. Mesmo aquelas coisas que são difíceis, que a gente não gosta, eu preciso escolher fazê-las. Eu preciso aprender a assumir a responsabilidade para que eu faça logo. Se eu não gosto muito, eu tiro da frente. E o que que a psicanálise vem nos trazer com relação a isso? O bacaninha lá que se chama Sigmund Freud, que inventou essa parada da psicanálise, ele traz um texto interessante que ele diz que nós nos aproximamos daquilo que nos dá prazer e nos distanciamos daquilo que nos dá desprazer. Se eu me distancio daquilo que me dá desprazer, a lição da escola, os atletas aí, né? Ir para a escola é ruim demais, mano. Fazer lição é pior ainda. Só que é o seguinte, cara, você precisa assumir essa responsabilidade. Vai lá, faz logo, tira da frente e boa. Então, quando o Alcaraz, aos 21 anos, diz que ele tem medo de viver o tênis como uma obrigação, porque obrigação, a gente não consegue sustentá-la. É insuportável. Não dá. Aí, nós estamos de fora, é bacana, né? A gente acha que é só glamour, o cara é rico, o cara tem fama, o mundo inteiro do tênis, do esporte conhece esse cara. Mas, sei lá, 21 anos, meu, o cara vai desistir? Que isso? O cara já chegou, tem que ficar. Não é assim, gente. Por trás de um atleta, então, por trás de um atleta existe um ser humano. Por trás de um aluno existe um ser humano. Por trás de um filho existe um ser humano. Por trás de um sobrinho, de um amigo, de uma criança existe um ser humano.
Se eu não entender essa relação, eu vou pressionar a ponto de muitas crianças, quando chegam aos 14, 15, 16, principalmente no futebol, desistem. Desistem. Não querem mais. Por quê? Porque já cria uma autonomia. E nessa autonomia, ainda que seja rebelde, porque a adolescência é um momento, né, de falta de reconhecimento, de identificação. Quem sou eu? Já não sou a criança que eu quero colo, já não sou, ainda não sou o adulto que consigo assumir as responsabilidades legais. É um momento difícil, de explosão do metabolismo, dos hormônios. Então, eu preciso ter essa sensibilidade. Eu preciso entender essa paradigma. Não dá para ser na obrigação. E muita gente, nós, quem tem mais de 40 vai se identificar. Hoje eu tenho 48. Nós fomos criados numa clave vertical, pai orientadora, onde alguém mandava e nós só obedecíamos. Se o meu pai falasse A e eu falasse B, tomava um tapa no pé da orelha. Porque é o seguinte, você precisa ser educado, cara. E ser educado, quando eu falo, você me ouve. Hoje não dá para viver mais assim. Essa linha vertical de relação, ela se inclina, vai se tornando cada vez mais horizontal e eu preciso entender as partes, entrar num acordo com as partes, combinar com as partes a direção que nós seguiremos. Porque senão, aos 21 anos, um cara desse vai desistir. E não é dinheiro e não é fama. Até porque o dinheiro que ele já ganhou dá para sustentar algumas gerações. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Pessoal, tá tranquilo? Vocês estão entendendo a forma, a velocidade, como eu estou dizendo? Tá tranquilo aí o contexto? Beleza? Está sim. Posso, Beleza. posso seguir aqui? Pode sim, Pinduca. Então tá bom, boa, obrigado. Mas Olha só, no próximo slide agora é o seguinte, deixa eu clicar aqui que ele já vai mudar. Presta atenção aqui, ó. Essa é uma das partes mais importantes, talvez, dessa questão do divertimento, do que é da alegria. E eu trago assim, ó, o que é se divertir? Por que se divertir? Como se divertir? E isso aqui é uma polêmica danada que eu adoro. Olha o que o Alcaraz diz para o técnico, para o pai e para o mundo. Quando eu curti de verdade, eu sorri e fui campeão em Indian Wells. E ele tinha ido para Ibiza curtir a noite. A fotinho dele na balada do lado esquerdo e ele levantando o troféu do lado direito. E aí tem uma coisa interessante, né? É sempre bom a gente trazer um pouco da vida, da experiência da gente, né? Eu falo assim, pô, acho que eu não vinguei no futebol porque eu era muito correto. Eu era muito Kaká, né? Tinha que ser mais Romário, tinha que ser mais da balada, da noite. O que que eu quero dizer com isso, pessoal? Hoje, né, essa geração ela é mais sensível, talvez, é óbvio, né, do que nós fomos, por conta dessa relação muito vertical, muito dura que nós vivemos. Mas quando eu falo em se divertir, se bem que eu acabei de falar, né, Romário e companhia, né, Ronaldinho, Ronaldo, os caras curtiam a noite, os caras curtiam a balada, e chegava no campo, acabava com o jogo. Esse referencial não é o que eu acredito que tenha que ser o único referencial. Vamos para a balada que todo mundo vai virar profissional. Não é isso. Mas a questão é o seguinte: a pergunta que eu faço para vocês é: você sabe o que diverte seu filho? O que ele faz que lhe dá prazer, que lhe dá alegria? Olha a palavra que ele usou. O que lhe faz que ele sorri? O que faz o seu filho sorrir? O que faz o seu atleta sorrir, se divertir? Principalmente para os pais que estão assim naquela ânsia do filho se tornar um profissional, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Quando eu falo assim, ó, você precisa falar para o seu filho se divertir na quadra, cara, no campo. Ele fala, não, mano, divertir não, ele tem que prestar atenção, ele tem que ter garra, ele tem que ter raça. Gente,
Isso aí não vai rolar. Não tem estrutura para suportar isso uma vida inteira. Quando o Alcaraz afronta técnico, pai e equipe toda e fala, eu vou para Ibiza curtir a noite, ele vai para balada. Fisicamente, ele já está se desconstruindo, está dormindo pouco, está tomando uma, está curtindo a noite com a mulherada. Só que ele chega campeão do torneio. O que eu vou falar para esse cara? Vamos trazer para a nossa realidade do dia a dia, das crianças, dos adolescentes? O que seu filho faz além de jogar futebol a vida inteira? Todo dia, toda hora. Tira a escola, que é uma responsabilidade. O que ele brinca? Que momento seu filho está relaxando? Que ele não está no celular, que ele não está no videogame, ou só no videogame. Nós precisamos conhecer nossos filhos e proporcionar para eles isso. Eu vivi uma experiência muito intensa, algumas pessoas aqui talvez já tenham ouvido falar. Um garoto que jogava num grande clube do Brasil e com 11 anos de idade, ele tinha o patrocínio de uma grande marca, ele era contratado já, recebia pelo clube e tinha um empresário que bancava a casa e a alimentação e o lazer. E a mãe chegou aqui dizendo o seguinte: meu filho está 3 jogos, sem marcar gols. 3 jogos. Quem é do esporte aqui sabe que 3 jogos sem marcar gol é nada. E aí fui conversar com o garoto trocou uma ideia, tal, entendi um pouquinho o contexto, o pai e a mãe, conversei com os dois, e ele voltou para o quarto jogo. Quando ele voltou para o quarto jogo, não fez gols, né? E a mãe veio, pô, não vai dar certo? Você já falou com ele? Ele não fez gol ainda? E eu falei, não, não é bem assim que funciona. Mas vamos entender melhor. E eu gosto ainda de empinar pipa, às vezes eu faço isso. E a minha infância foi de empinar muita pipa. E esse menino é apaixonado por pipa, então ele criou uma identificação comigo muito grande. Já nesse segundo contato, eu perguntei, cara, você tem medo de alguma coisa? O que tá pegando aí? Ah, Pinduca, eu tenho medo sim, cara. Quando eu tinha 9 anos, eu fiquei 7 jogos sem fazer gols. E meu pai me colocou no campo e fez eu chutar 500 bolas do mesmo lugar. 500 bolas do mesmo lugar, uma criança de 9 anos. Ah, entendi, parceiro. E a sua mãe? A minha mãe me colocou no banheiro e me bateu, pelado, debaixo de chuveiro. Então, a conversa foi, peraí, vamos lá, parceiro, vai jogar, vai se divertir aí, deixa que eu converse com seus pais. Aí chama o pai, chama a mãe. O pai, é o seguinte, parceiro, chutar 500 bolas, até eu que você mandar chutar 500 bolas, eu vou chutar a sua bunda, cara. Você tá louco, mano? Não tem como dar certo isso. E a senhora, mãe, isso aí é criminoso, né? Não que eu vá te denunciar, mas você não pode bater no seu filho porque ele não fez gols, cara. Seu filho precisa ser amado e acolhido. Seu filho precisa se divertir. Pega o moleque aí, vai soltar pipa no Ibirapuera. Vai tomar sorvete, comer algodão doce. Eu não sei, meu. Hoje é terça-feira, quarta, quinta, sexta. Leva esse moleque para brincar. Fala no treino que ele não vai, vai só pro jogo de sábado. O moleque era o melhor jogador da equipe. E eles foram. Eles ficaram 3 dias com o garoto se divertindo, escola e sair, escola e sair. O moleque foi pro quinto jogo e fez lá 2 gols na mesma partida. Então, olha só, ele não precisava de mais treino, ele não precisava apanhar, ele precisava aliviar a tensão de cobrança. É disso que eu estou falando, de se divertir. Tem que se divertir dentro do campo. Tem que se divertir no dia a dia. Precisa encontrar um caminho. E só o seu filho que sabe, não é você que sabe qual é o que faz ele feliz. Você vai filtrar. Tem coisa que é possível, tem coisa que não é possível. Tudo bem? Pode seguir? Sigamos, sigamos. Vamos lá. Vamos para o próximo assunto aqui da noite. Essa parte do filme, eu fico assim um pouco revoltado, né? A minha profissão não tira de mim a minha humanidade, né? Eu fico muito louco. Então, ele
sofre uma lesão no braço, o Alcaraz, e o técnico faz essa pergunta para ele: do jeito que tá, você consegue jogar? E o pau comendo. Nesse nível, galera, não tem bolinha fraca, não tem mais ou menos. É entregar 110% em todo lance. E ele estava com medo de acertar a bola, porque o impacto da bola causava dor no braço. E aí, vamos entender aqui, né? Esse contexto todo. Pessoal, a gente não pode desprezar ou fingir que não está vendo. Aquele técnico que está lá no sub-7, sub-8, sub-9, sub-11, 12, 13, ele precisa levar para casa um salário. Ele precisa manter a família. E o seu filho é o profissional, é o atleta, desculpa, deixa eu só colocar aqui. Tem alguém com uma paradinha ligada aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. O seu filho é o ganha-pão desse cara. Eu já estive nesse lugar de técnico, de dono de escolinha, de campo de futebol society. O seu filho é o que vai garantir o sustento do cara. O seu filho, agora uma vírgula, enquanto ele render, enquanto ele ganhar jogos, é pegar a laranja e espremer, espremer, espremer. A hora que virar bagaço, vai tirar o seu filho por outro, porque lá fora tem 1 milhão igual ao seu filho, semelhante ao seu filho. Alguns melhores, alguns piores, principalmente nos grandes clubes. A quantidade de garotos de nível excelente que bate na porta dos clubes é muito grande. Muito grande. Então, se eu não cuido, eu que sou pai, é inadmissível. Meu, cadê o ser humano desse lugar? Será que dá para jogar lesionado? O que é mais importante? E no filme ele diz: tem patrocinador esperando, o organizador do torneio, você não pode ficar fora. Cara, tem que jogar. Porque não é só jogar. O que está por trás é muito grande. Só que na nossa realidade do dia a dia aqui, é o salário, é o sustento do técnico. E com o maior respeito do mundo, porque eu também faço parte desse grupo enquanto profissional da área do esporte. A maioria dos técnicos não são preparados para entender que você tem, antes do atleta, o ser humano. É resultado, é performance. E não vai dar certo a parada. Não vai dar certo para quem? Para o teu filho, para o teu atleta. É para ele que não vai dar certo. Porque ele é substituível. E é facilmente substituível. Eu preciso cuidar. E é óbvio que no tratamento muitas vezes acontece. Agora mesmo estou com uma garota que joga num grande clube do Brasil, aqui de São Paulo. Ela é sub-11, gente. E ela teve um probleminha de articulação, um afrouxamento ligamentar no coxal, bem no osso, no acetábulo e na cabeça do fêmur, e estava frouxo, então eu precisava colocar um pino. Só que como ela tem 11 anos de idade, teve que colocar o pino dos dois lados, para um lado não crescer mais que o outro. Goleira titular da equipe. Ela vai ficar 6 meses fora, porque ela tem que fazer, coloca o pino, corrige, tira o pino, fortalece para voltar. E ela foi assistir os jogos e o técnico disse: se você não se preparar bem, ó, vai ficar difícil para voltar, porque as meninas estão treinando, hein? 11 anos de idade, gente. E ela chega aqui e fala: Pinduca, eu não sei o que fazer. Eu falei: você não vai fazer nada, você vai cuidar da sua perna. Tá legal? Tá melhorando? A cada dia você percebe uma evolução? Você tá sentindo muita dor? Agora é isso. Depois é ver se você vai agarrar ou não. E se você não agarrar, você vai descobrir outra coisa para fazer. Mas agora, vamos cuidar dessa perna. Eu estou falando de um grande clube do Brasil. Vocês imaginam o periférico? Se no que seria referência está assim, imagina o periférico. Imagina a escolinha do bairro. Com todo o respeito do mundo. Eu tive escolas de bairro. O cara, pessoal, o cara vê agora, é só pegar no YouTube, o Bernardinho, técnico de vôlei, intenso, dando bronca, arrebentando o atleta e ganhando tudo.
Só que ele dava bronca no Giba, no Marcelo Negrão, dava bronca na Paula Pequeno. Os caras foram os melhores jogadores do planeta. A estrutura de um adulto, o melhor jogador do planeta, ela sustenta essa intensidade. Aí o cara reproduz na escolinha. E é uma criança que não tem ainda recurso para se defender disso tudo. Por isso que dá pane no sistema, mano. Por isso que dá diarreia. Por isso que rói dedo. Por isso que fica ansioso demais vai pro jogo. Por isso que não dorme à noite. Por isso que chora desesperadamente quando erra um lance, quando perde um jogo. Por isso fica olhando para a arquibancada, procurando o pai desesperado para ver se o pai aprovou ou desaprovou. Por isso que olha para o técnico e quase chora. Eu cuido de um garoto sensacional, menino. 8 anos de idade, o melhor atleta de um grande clube também do Brasil. E eu fui assistir o jogo dele uns dias atrás. Uma família linda, a família linda. Pensa numa família estruturada e linda. O garoto tem 8 anos e a filha tem 3 aninhos. Chegou um momento que o pai e a mãe tá focado onde? No moleque que é o que vai ganhar o jogo, mano. É o ídolo da parada. E a filha sentada sozinha procurando alguém assim, ó. Um detalhe, um detalhe. Um pai e mãe que cuida, mas naquele momento era um abandono da filha para cuidar do atleta. Só que você está criando a família, cara. E aí a pergunta, qual é o dia que ela é o astro da parada? Não tem. Porque a gente sempre está indo atrás dele pro treino, está indo atrás dele pro jogo. Então não tem. O mal-estar dessa menina, que é a irmã, que o irmão ama, é mal-estar do atleta que joga. O Zé, ó que chique. Ganhei de presente do Ricardo, um amigo do Zé, numa palestra que eu dei. Adorei, viu, Zé? Presentão que eu uso todo dia aqui. Muito bom. Vocês entenderam, pessoal? Qual é o olhar que eu estou tentando dar para vocês quando eu digo assim, ó, meu, o técnico está perguntando se o cara quer jogar, o cara tem que jogar lesionado. Tem que jogar. Por quê? Porque é dinheiro, porque é patrocinador, porque é empresário. Pô, você tem que jogar, cara. Não, você tem que jogar. Será? Vamos lá. Eu vou compartilhar novamente aqui. Vou passar aqui também para que eu tire para o próximo. Bom, isso aqui é interessante, ó. Lembra que eu falo com amor, hein, gente? É com amor, com amor. Então não precisa ficar nervoso comigo. Vamos entender juntos a parada. O peso da transferência dos sonhos e desejos. Olha o que o pai do Alcaraz diz no filme. Eu vivo o meu sonho através do Alcaraz. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, isso é comum no nosso dia a dia. O pai tinha uma cobrança lá do pai dele, que é o avô da criança, para ele ser jogador. Ou um sonho. Ele foi e tropeçou e não deu. E se frustrou. Aí ele põe um filho magnífico no mundo, uma alma boa. E ele pega essa frustração inteira, enfia no garoto e faz com que o moleque viva uma vida do inferno para ser jogador no lugar dele que ele não foi. O pai do Alcaraz tentou ser tenista profissional, não conseguiu, desistiu quando viu que não dava mais, aos 19 anos, se eu não me engano. Ele relata isso no filme. E ele diz isso: eu vivo o meu sonho através do Alcaraz. Para quem dá certo, e para quem está de fora olhando, é lindo. Que maravilha viver o sonho através do filho. Só que você pode destruir teu filho porque você está vivendo o raio do teu sonho na vida do outro cara que tem uma história singular que é dele. Se é isso que você está escolhendo, beleza, mano. Mas você está destruindo a possibilidade do teu filho seguir a história dele. E aí eu gosto muito de um livro que trata de um outro tenista também, que é do André Agassi. Ele tinha, o pai dele montou para ele uma máquina de soltar a bola. Hoje é comum, o mercado tem um monte, mas naquela época não tinha. Ele chamava a máquina de dragão. Ele batia 1.000 bolas de manhã, 1.000 bolas à tarde. Ele terminou a carreira como um dos melhores tenistas do mundo, odiando o tênis, detestando o tênis.
Aí você fala, como que um cara chega melhor do mundo? Tô falando do planeta, gente, a bolinha azul. O melhor cara do mundo detestando o que faz. Isso é transferência do sonho, é deslocamento do que o pai queria para o moleque. E aí, sabe o que é muito louco? Deu certo. Olha que bosta. Deu certo. O cara chegou. Só que ele foi um no planeta inteiro. Os outros não foi assim que aconteceu. Só para os exemplos aqui. O próprio Nadal, que é um dos grandes, com 12, 13 anos, estava na dúvida se ia jogar futebol ou tênis. Roger Federer, com 14 anos, não sabia se ia jogar futebol ou jogar tênis. A Suíça agradece que ele foi para o tênis, mas olha que muito louco. Djokovic adorava futebol, tinha essa questão, e os pais falaram: escolham. Agora, Alcaraz não teve escolha. Você vai ser tenista. Porque você vai ocupar o meu lugar que eu não fui. Esse cara tá dando certo. Quantos milhões não dão? Quantos milhões não dão certo? O Felipe Ximenes, que é um mestre, um professor, que a gente tem um amor por ele muito grande, ele fala uma coisa, e eu escrevi isso no meu livro também, que eu aproveitei essa frase dele, né? Cito ele nessa frase. Você pode fazer tudo certo e dar errado. Sabe por quê? Porque tem muitas variantes, gente. Tem muitas variantes. Ser atleta profissional depende de muitas questões que não é só a bola. Não é só a bola. Não é só jogar. Eu sei que vocês estão mandando algumas coisas no chat, eu não estou conseguindo ver. Depois eu dou uma geral aqui para tentar responder, tá legal, pessoal? Se for alguma coisa que eu estou passando que tem que ser agora, vocês entram aí, soltam o som e me perguntam, por favor. Então, essa transferência do pai existe. E aí tem gente que é engraçado, né? Eu respeito porque é uma crença, mas tem gente que fala que isso é maldição de família. Ah, eu vivo uma maldição de família, porque meu pai, meu avô... Não, cara, é inconsciente. Você está transferindo para o teu filho aquilo que você não foi e você quer que ele prove que você é um grande homem, que você é um grande apoiador para que ele seja. Você não precisa disso, gente. O pai não precisa disso. É só cuidar da saúde mental que você vai entender melhor isso tudo. Bom, vamos para o próximo. Eu vou tentar até às 8h40, às 9h40 fechar isso aqui, pessoal. Vamos lá. Bom, olha uma frase do Rafael Nadal. Essa foto dos dois, era a última Olimpíada do Rafael Nadal, e ele fez dupla com o Carlos Alcaraz, e o Alcaraz tinha que... Tinha, não, né? Ele decidiu, ele escolheu que ele seria, daria o máximo, daria a vida para que ele ofertasse para o Nadal a medalha de ouro. E a pressão foi muito grande. E aí, o Rafael fala uma coisa no filme muito importante, gente, muito importante. Se você sente que está sacrificando muito, não vai chegar lá. Ficará esgotado antes da hora. Façam esse teste daqui a pouco, depois que terminar isso aqui. Pega um elástico, aqueles elastiquinhos de prender dinheiro, usava muito. Agora nem sei mais para que prende, porque não tem dinheiro, só usa cartão, né? Pega o elastiquinho e só puxa assim, ó. Só puxa, puxa, puxa. Só puxa, não afrouxa, só puxa. O que que vai acontecer com esse elástico? Muito brevemente ele vai arrebentar. Eu preciso puxar e afrouxar, puxar e afrouxar. Se o atleta sente que está sacrificando demais, um sacrifício, não vai chegar lá. É muito difícil, ele vai estourar antes, igual elástico. Ele vai ficar esgotado antes da hora. Quem fala isso? Um cara que vive 24 horas de tênis por dia. Que tem uma estrutura para suportar isso. Se aposentou agora. Mas viveu mais de 20 anos, sendo campeão de tudo. O elástico vai estourar. Eu acho o tenista mais lindo de se ver jogar
é o Roger Federer. Veja no YouTube, qualquer vídeo dele, é um gesto, um motor, um movimento, é deslumbrante. Aquilo é perfeição, é muito próximo dela, né? Perfeito não existe, mas é muito próximo dela. E ele diz assim, ó, pausas são necessárias. Você precisa se divertir. Um cara que chega como esse, um dos grandes, né, nomes do planeta no tênis, ele não está falando isso da boca para fora. Ele disse que todos os lugares que chegava, né, depois de um certo momento, ele aproveitava conhecer o lugar, levar a família para passear, ficar com a família. Eles ficavam em casas para poder. Primeiro que o tenista ele vive uma vida ingrata, né? Ele não tem endereço, porque ele passa o ano inteiro viajando. Ele não dorme na cama dele. E não dormir na própria cama, quando a gente está de fora, é uma delícia. Nossa, o cara viaja o mundo inteiro. Mas quando você está nessa realidade, você tem saudade da sua cama, da comida da sua casa. E ele diz: pausas são necessárias, você precisa se divertir. Se esse cara está falando lá, imagina os nossos filhos na base aqui, né? No vôlei, no futebol, na ginástica. Qual é a pausa que o meu filho tem? Gente, eu recebo gente aqui, principalmente no final de ano, né, ou no começo do ano, que fala assim: fui pra praia, cara, fiquei lá 2 semanas, um mês. Falei, pô, que bom, cara, que legal. Ó, mas eu dei treino pro meu filho todo dia na areia, hein? Porra, mano, se você tava na praia, cara, você aproveita, deixa seu filho brincar, rolar na areia, comer terra. Não sei, mano, deixa o cara brincar de bola. Ele fazia treino físico com o garoto. Eu não tô falando de um nem dois, não, um monte. Nas férias, ele quer preparar o filho para chegar melhor que o amiguinho que também está treinando lá em São Paulo, aqui no litoral. Vamos chegar todo mundo lá, Tigrão. Gente, é o elástico que ele está puxando. Eu preciso do descanso. Fisiologicamente, não dá para suportar isso. 12 meses por ano. Por que que quem trabalha em CLT trabalha um ano lá e tem um mês de férias? Você acha que isso é por um acaso? Isso é um direito não só para um descanso, mas para uma recuperação física para o cara continuar produzindo na empresa. Aí você vai para a praia, monta treino para o seu filho treinar. Ô inferno, vai descansar, cara. Vai brincar com teu filho. Vai conhecer o teu filho, tua filha. Precisa descansar, precisa relaxar, precisa encontrar o que vai fazer bem para essa criança, para esse adolescente. Olha só, a gente chama do Big Three, né? Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. O Novak tem 24 grandes slams. Cada ano tem 4. Poucos ganharam os 4 no mesmo ano. Nadal tem 22. E o Roger Federer tem 20. Vamos dar uma arredondada aqui nessa parada? Esses caras, eles estão, os dois, né, o Nadal e o Roger já se aposentaram recentemente. O Djokovic ainda joga. Eles estão há 20 anos. Imagina você pegar o seu carrinho que você tem, bacaninha, que está lá na manutenção de vez em quando, que você está cuidando, o seu carro até um pouco mais luxuoso, mas um carro popular, assim, um carro de se andar não na pista de Fórmula 1, um carro de andar numa estrada, na rua. Se acelerar ele no máximo e ficar sustentando aqui, ó, por 20 anos. Bah! Se um carro de Fórmula 1, quando acelera no máximo, às vezes quebra na primeira curva, esses caras são Fórmula 1, os nossos filhos são os carros populares. Você vai mesmo acelerar ele no máximo e achar que ele vai sustentar isso por 20 anos? Tem gente. Eu gosto muito de falar da musculação, né, do fisiculturismo. O que que é o fisiculturismo? É no padrão daquele esporte, um corpo perfeito, os músculos perfeitos, proporcionais, simétricos. E quem ganha Mister Olímpia, que é o campeão do mundo, ganha normalmente mais de uma vez. Arnold Schwarzenegger são 7 vezes, outros ganharam 9, 4, 7. Por que que um ganha tantas vezes?
Porque naquele período de desenvolvimento físico, aquele ser humano era melhor do que qualquer outro ser humano no planeta, segundo os critérios para ser campeão fisiculturista. Vocês acham que os outros não treinavam até mais do que ele, ou igual, ou semelhante a ele? Mas tem um fatorzinho que é genético que não dá para mudar. Tem um fator psíquico que é individual, é dele. Esses três, fala que são extraterrestres, eles parecem que não são desse planeta. E aí o cara compara o Alcaraz com esses três. 20 anos. Alcaraz já foi o melhor do mundo, foi o mais jovem melhor do mundo. Mas sustentar isso por 20 anos é muito difícil. Esses três toparam viver 24 horas de tênis por dia e sustentaram, mas não é todo mundo que vai chegar lá. E leva isso depois, gente, para o Ronaldo Fenômeno, para o Ronaldinho, para o Neymar, para o Pelé, para os grandes atletas do mundo e olha para o teu filho que está aí no futebol. Pode ser, tá, gente? Um amor, tô falando isso, que seu filho não tenha a genética, a predisposição de um grande campeão. Ele vai treinar ao máximo, vai chegar e talvez ele ganhe muita coisa, mas sustentar isso é para poucos. É para poucos. E nós não escolhemos isso. Isso já vem. Galera, já vem. Não dá para mudar essa genética. Ah, professor, mas tem treinamento que melhora a massa muscular, ganha velocidade, ganha. Se você treinar um cara que geneticamente é predisposto e outro que não é, o predisposto vai melhorar sempre mais que o outro. Se o treino for semelhante, não tem conversinha. Se o predisposto relaxa, o seu chega perto. Isso é legal? É lógico que é legal. Chega, chega. Mas precisa entender que é a história dele. Não compara ele com o outro menininho, não. Não vai falar que o Pedrinho é fera, porque o Pedrinho chuta, porque o Pedrinho corre. E se você fizer musculação, fazer... Agora não é musculação, né? O maior respeito, vou falar isso aos profissionais. Agora é o treino específico. Vamos fazer específico. Vamos fazer funcional. Vamos para academia, do raio da academia. E vai pegar o raio do moleque de 9 anos e meter ele para fazer supino. E eu tenho vontade de dar na lata desses caras, porque eu trabalhei 27 anos como personal trainer e não dava para dar supino para criança de 9 anos para ele jogar melhor, fazer agachamento lá na merda daquela máquina. Seu filho precisa se desenvolver, sim, mas tem um limite, tem uma forma. Antes de qualquer coisa, ele precisa se divertir, brincar e melhorar a sua performance de acordo com o desenvolvimento dele. Criança de 9 anos não tem que estar lá puxando ferro, não. Não tem. O que está fazendo está errado. E não sou eu que estou falando isso. Qualquer pesquisa bem feita, digna de quem tem uma relação com o ser humano, com o desenvolvimento humano, vai mostrar isso para vocês. Que ficar fazendo 3 séries de 10 na academia para criança de 7, 8, 9 anos não está certo. Mas está cheio de gente fazendo. Porque está só reproduzindo o modelo do adulto nas categorias de base. Mais ou menos. Tá quase bom, tá quase. Opa, deixa eu dar uma mutada aqui no negócio que a festa tá pegando fogo lá, mano. Hoje é quarta, tem futebol e tudo, hein, mano. Ó, vamos lá, gente. Ah, o técnico. O técnico foi atleta, o técnico tem um renome que se chama Ferreiro. O Ferreiro diz uma frase que eu amei. Pausa. Opa, deixa eu só mudar aqui que eu só não mudei do lado. Estou acompanhando os dois lados aqui. O Ferreiro diz o seguinte, gente. Para ser melhor na história, você tem que ser escravo. Pessoal, se atentem a essa palavra. Para ser o melhor da história, você tem que ser escravo. A minha pergunta para vocês é mais uma pergunta frente a isso, né? Quantas vidas vocês têm para viver nesse plano aqui, ó? Com esse corpinho que você tem? Eu não estou falando que não tem outras vidas, que não vai ressuscitar, que vai reencarnar, não é isso. Cada um tem sua fé, sua religião, e eu respeito demais. Eu estou dizendo o seguinte, com essa carinha de pinduca aqui, mano, eu não volto nunca mais para essa bagaça. Ninguém voltou até agora. É uma vida que eu tenho para viver. Será mesmo que eu quero ocupar um lugar de escravo do esporte para suprir o desejo do meu pai, ou de um técnico, ou de alguém que está me levando e diz que eu tenho que ser? Será que ser escravo e perder uma parte da minha infância, da minha adolescência, da minha parte adultez, será legal para mim?
É isso mesmo que você espera com aquele que você ama, que você chama de filho, de filha, de atleta? Quanto vale a sua medalha? A sua. Quanto vale o seu troféu? Hoje eu quero que vocês saiam daqui com mais dúvida do que com respostas. Porque é a dúvida que movimenta o ser humano para que ele se desloque do lugar. Então a pergunta é: será que viver como escravo vai atender uma necessidade de vida, de viver, de experimentar o que nós temos nesse plano? Eu acho bem difícil. Eu acho impossível. Agora, o que me chama muita atenção é porque, às vezes, o escravo não é quem está determinando, né? O escravo é o teu filho, cara. Isso me emociona um pouco, porque o escravo é uma criança, cara, que não tem suporte para se defender. Ele é dependente de você. Ele come, ele dorme, ele veste, ele está debaixo do seu teto, dependendo de você. E quando você coloca isso para ele, ele não tem opção de escolha. Ele não tem opção de escolha. E isso é muito triste. É muito triste. Trabalho de saúde mental, eu escolhi duas coisas na minha vida para esse trabalho, que hoje é o meu propósito. Primeiro, se a criança não tiver uma identificação comigo, não curtiu o Pinduca, nesse lugar não tem processo terapêutico. Não existe. Pinduca ou qualquer um. Pode ser o Papa, mano. Pode ser o que for. Ah, o cara é o fera do mundo. Se eu bater um papo com a criança fala, não curtiu o Pinduca, beleza, mano. Vamos fazer outra coisa junto, jogar bola, sei lá, correr, pedalar, jogar tênis, mas não dá para ser terapeuta. Dele, não. Esse é o primeiro. O segundo é, se os pais não toparem a jornada comigo, sozinho eu não vou. Pode deixar uma maleta de dinheiro em cima da minha mesa e falar, bacana, pega essa maleta de dinheiro, leva embora, porque eu não consigo sem você. Eu não dou conta. Então, essa conversa de vamos passar com o fulano, porque o fulano é fera, melhorou o atleta tal. Se o seu filho falar, não gostei do fulano, mano, vai procurar outro. Até o seu filho se identificar com ele. Nesse lugar de amor, de compartilhamento, de respeito, tem terapia. Eu escolhi uma outra coisa que eu também gosto de compartilhar com vocês, que é o seguinte. Muitos profissionais, por conta da formação, dizem o seguinte: o terapeuta não pode ser amigo do seu paciente. Galera, eu amo meus pacientes, eu amo a família, eu aprendo a amar todo mundo, mano. E é um amor de verdade. Eu vou lá assistir jogo, eu conheço a família, eu abraço a família. Sabe por quê? Porque a gente primeiro coloca o ser humano na frente. Como que um profissional que trabalha com esporte não frequenta a beira da quadra? Não chuta uma bolinha? Não vê a criança tomando a pressão danada lá e vai interpretar só puramente pela fala? É possível? É possível. É o melhor caminho? Não acredito. Não acredito. E é contra uma série de princípios de várias linhas de trabalho psicológico. Só que eu atendo o celular, eu respondo chamada. Esse negócio de a sua sessão é na terça-feira às 2 da tarde, esquece, mano. Quem está nesse meio não pode trabalhar assim. Se vocês recebem um tratamento assim, precisa questionar se é isso que vocês querem para o filho de vocês. Vamos lá. Opa. Bom, essa cena é muito forte. Se vocês derem um Google aí depois, vocês vão ver que o Alcaraz, ele estraçalha a raquete dele no chão. E ele diz no filme, eu explodi, não sabia mais o que fazer. As emoções que maltratam o ser humano. Aí vamos falar dos grandes, dos modelos lá? Como é legal? Djokovic é um cara que eu amo ver jogar. Meu, o cara viveu na Sérvia. Quando era criança, o pau tava comendo lá, guerra, bomba. O cara tava na quadra, de repente falava assim, ó, tocava sirene, sai da quadra,
Quando ele estava próximo à adolescência, tocava a sirene, ele falava, não, vamos ficar. O cara viveu no meio da guerra. Eu não posso dizer que isso não tem alguma influência. Ele é o líder da parada, ele está liderando o ranking. Ele quebrou 55 raquetes. O cara mais clássico, que eu falei, o mais lindo de ver jogar, a perfeição, muito próximo da perfeição, que foi o Federer, quebrou 11 raquetes. E eu sinto tanto quando eu falo isso, que eu queria que ele não tivesse quebrado nenhum. Mas ele quebrou 11. Rafael Nadal, que também é espanhol, que também está sendo comparado principalmente, né, com esse menino Alcaraz, nenhuma raquete quebrada. A Babolá deu um prêmio para ele quando entregou 1.250 raquetes para o cara, e o cara não quebrou nenhuma na história. E sabe de onde vem isso? O tio dele era o primeiro treinador. E o tio dele falava para ele, o tio, o pai dele, você não pode desrespeitar as pessoas que estão numa quadra. Seu adversário, sua torcida. Você não pode perder o respeito com você. Nunca quebre uma raquete na quadra. Você precisa sustentar as suas emoções. Gente, começou na família essa conversinha. Começou lá em casa. Tá cheio de moleque aí que o pai manda quebrar na quadra, dá butinada, que o técnico manda arrebentar o amiguinho. O elemento mais importante numa competição é o adversário, não é a garra, não é determinação, não é treinamento, não é o campo, não é a bola. Tira o adversário, vê se tem jogo. Você precisa cuidar do seu adversário. Eu posso jogar qualquer jogo com qualquer um aqui. Eu amo competir. Eu amo competir. Eu vou fazer o meu melhor para ganhar de cada um de vocês. Mas a hora que terminar, nós vamos tomar uma juntos. E nós vamos voltar no outro dia. E se eu perder, nós vamos tomar uma juntos também. Porque o adversário é necessário. Ele precisa se servir da minha presença, que às vezes é para perder, que às vezes é para ganhar. E eu, frente a ele, a mesma coisa. Preciso, às vezes, me servir dele para poder ganhar, para poder perder. E tem uma coisa que eu gostaria que vocês levassem para casa hoje. Todo sentimento humano merece ser experimentado. Contário Caligares, um psicanalista, morreu em 2021, ele dizia que preferia uma vida interessante a uma vida de qualidade, a uma qualidade de vida. Porque ele diz que gostaria de experimentar todas as emoções do humano. Sofrer, ficar triste, ter ansiedade. Ele diz que a última emoção que ele gostaria de viver era a da morte, porque ninguém escapa, né? Porque depois dessa não tem mais. E ele, espero que tenha aproveitado a última emoção dele. Seu filho sofrendo porque perdeu, gente, faz parte. Não dá, como eu já ouvi, o Zé estava presente, um professor me perguntar, Pinduca, o que que eu faço quando o pai fala que ele não gostaria de ver o filho dele se frustrando? Gente, a frustração constrói o ser humano. A frustração faz parte da gente. A gente se frustra mais do que feliz, filho. A gente perde mais do que ganha. Precisa aprender a conviver com isso. Preciso ensinar. Isso se ensina. Começa em casa. Não vai quebrar raquete, não, mano. Vamos entender o porquê que você não vai quebrar raquete. E aí? A felicidade é o sucesso. Alcaraz, terminando a sua série, ele manda essa frase que aí é linda demais. Pelo menos para mim, né? Não sei se para o técnico dele. Eu preciso estar preparado mentalmente, com folgas e relaxar. Gente, essa é a forma do Alcaraz relaxar. Ele vai para Ibiza, para balada. Não sei se vai tomar uma ou não. Eu não sei se ele vai sair com a mulherada ou não. Mas ele vai dançar, ele vai curtir. O Alcaraz precisa disso. A pergunta hoje para nossa realidade é: o que o meu filho precisa para relaxar? O que o meu filho precisa para viver essa individuação, essa particularidade? O que o meu filho precisa para viver o momento, para viver a jornada, gente?
Se ele passar 5, 10 anos treinando na base, chegar lá, não profissionalizar, ele vai olhar para você e falar assim: pai, mãe, a minha trajetória foi legal, eu me diverti todo o treino, todo o jogo. Eu aprendi a ganhar, aprendi a perder, aprendi a me relacionar com as pessoas. Eu viajei, eu compartilhei momentos só com os meus amigos, só com os meus técnicos, só com meus familiares. A jornada é importante, gente. O que faz o seu filho viver melhor a jornada dele? A jornada é mais importante do que a chegada. A primeira vez que eu fiz uma peregrinação, eu já fui algumas vezes para alguns lugares, foi para Aparecida do Norte, aqui do Vale do Paraíba. Da minha casa lá dá 200 km por vias periféricas, estrada de terra, 7 dias caminhando. E eu, fisicamente, né, estava bem treinado, achei que era só caminhar e o legal era chegar. Quando eu cheguei, depois de 7 dias, eu olhei para aquilo e falei assim, cara, chegar é só isso? Andei 200 quilômetros, é só isso. A primeira vez eu perdi o sabor do dia a dia, da jornada. Eu perdi o compartilhamento com aqueles 3 caras que estavam comigo. Nós somos em 4 amigos. Eu poderia ter aproveitado muito mais. E quando eu voltei no ano seguinte, que ele me convidou de novo, eu fui, eu fiz uma outra peregrinação. Era cada dia, era cada momento, era cada dificuldade, era cada sol, era cada chuva, era cada pessoa que cruzava o nosso caminho. E aí, quando nós chegamos, foi mais um momento vivido no presente. A jornada inteira, mais a chegada, que é o final da jornada. É isso que seu filho tem que viver. Uma jornada de presença, de dia a dia, de momento. E para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês essa imagem aqui. Na competição do século XXI, eu acredito muito no seguinte: a jornada precisa ser leve, divertida e vivida com amor. Esse menino que está aí atrás é o meu irmão e nós conseguimos nos organizar para 2, 3 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana, antes da jornada de estudos, antes da jornada de trabalho, jogar um tênis juntos. Irmão, a gente já tem uma competição natural, né? A psicanálise fundamenta bem isso. Então, o jogo, o pau come, galera. A gente ri lá 1 hora, 1 horinha de 1 hora e meia, 1 hora, o pau come, mano. É muito louco. É paulada para todo lugar, ninguém quer perder. Mas é o momento mais lindo do meu dia começar assim. Primeiro que é meu irmão, e compartilhar com o irmão nem todos têm possibilidade. Eu tenho um outro irmão que eu não consigo compartilhar com ele, que a jornada de trabalho dele é muito diferente da minha, é uma outra distância, enfim. Mas com ele eu consegui ajustar. E tem competição. Mas cada dia é um prazer enorme. Não é o jogar é um pano de fundo. O jogar fisicamente, tecnicamente, eu estou melhorando com ele a cada dia. Mas estar é muito mais do que jogar e ganhar. Só que com 48 anos, ele tem 43, é fácil entender. Deveria, pelo menos, ser mais fácil. Para um garoto jovem, é difícil. Ele vai querer... A psicologia esportiva, ela foi encampada por uma psicologia progressista, positivista. Tem que ganhar a qualquer custo, tem que sangrar, tem que cair, tem que ter foco, tem que continuar. E a psicanálise, ela vem na contramão disso. A psicanálise vai dizer, primeiro, se você tem consciência do que você está fazendo, onde você está, para que você faça a sua escolha, para que você faça da melhor maneira possível a sua escolha. E aí, hoje, isso foi agora à tarde, eu estava pensando em vocês, eu estava pensando nisso tudo, e eu falei assim, cara, eu amo fazer isso, e eu sempre gosto de estar provocando. Eu queria que vocês olhassem comigo essa imagem. Eu já digo, já se prepare porque vem novidade por aí. O que a inteligência artificial é muito legal, né? Eu quero
eu tenho um encontro que eu faço, que é a pré-temporada, né? Que eu faço sempre ali no mês de janeiro, a pré-temporada de saúde mental. E eu quero tentar desenvolver a entre temporadas, fortalecendo a mente dos atletas campeões. E entendam esses campeões, né, essa palavra campeões, como aquele que aprende a suportar uma pressão. Estes são os campeões. E essa imagem, olha do lado esquerdo, o garoto menos preparado, porque o técnico nós não vamos mudar, gente. Aí essa realidade louca aí, ó, vai continuar doida mesmo, não tem como. Mas olha a fisionomia do primeiro menino, sem essa estrutura e com essa estrutura. Isso faz muito sentido. Então, assim que eu formatar, eu trago alguma coisa sobre isso para a gente fazer, como nós já fizemos, a entre temporadas. E antes de abrir para algumas perguntas, eu quero agradecer de coração e dizer para vocês o porquê que eu disse lá no início que vocês são importantes para mim. Vocês não são meus adversários hoje, né? Deixa eu voltar aqui. Acho que aqui, stop. Beleza. Voltamos. Vocês não são meus adversários hoje. Mas vocês são as pessoas mais importantes da minha vida, porque não faria sentido algum eu estar aqui falando para ninguém, falando por nada. O que faz valer a pena dessa jornada é que vocês existem na minha vida nesse momento. Eu escolhi vocês como vocês me escolheram ao estar com a família de vocês, ao estar no lazer de vocês. Então, muito obrigado de coração. Espero que cada um esteja levando um pouquinho disso tudo que nós falamos, que faça um sentido para vocês no dia a dia. Eu estarei à disposição para o que vocês precisarem. E eu vou abrir agora, eu sei que já são quase 10 horas, meu tempo aqui está para vocês, né? E eu queria abrir um pouquinho para que vocês falassem um pouco quais foram as percepções, o que que vocês acharam disso tudo, gente. Muito obrigado. Pinduca, eu gostaria de falar um pouquinho, né? Eu sou a Audrey, eu sou mãe de uma goleira, né? E assim, eu achei muito legal esse tema que você trouxe pra gente hoje, porque realmente eu acho que o que que a gente quer para os nossos filhos, né? Essa sempre é uma pergunta que ecoa na nossa mente, né? E quando eu vi o título aí da sua palestra, me interessou muito, porque eu falei, nossa, muito bacana a gente discutir esse assunto. É, e eu acho que é um desafio muito grande, né? E assim, a gente se vê desafiado. E essa comparação, eu acho que ela sempre é muito negativa mesmo, isso que você trouxe, né? É o quanto frustra, né? Então, assim, a minha filha, outro dia recebi do Instagram de uma amiga, né? Que falou assim, eu nem levo, é uma sátira, na verdade, né? Da gente levar os filhos em peneira, levar os filhos para tentar. Falou, filho, você não é bom de futebol. Você aqui em casa é caneta. A pessoa brinca, né, no vídeo. Sim. Aqui em casa a gente tem que trabalhar com caneta porque nem a gente não é bom nem com bola nem com viola. Aqui em casa todo mundo tem que ter caneta na mão. É aquilo soa forte, na minha opinião, porque assim, eu acho que a gente não tem que barrar um sonho, você tem que deixar. Mas eu acho que é nesse sentido, de deixar se divertir. E lá na frente, se der um sucesso, ótimo. Se não der, vai ser uma vitória também, porque como você trouxe, né? Cada dia que ele vai num treino, que se diverte, que ele cai, aprende a levantar, perde, aprende a perder, né? Vai num público para se apresentar, porque no dia a dia, no final da vida, é isso que a gente vai ter que enfrentar, né? Às vezes uma apresentação na escola, às vezes assim um tombo. Então o esporte ele é para isso, né? Eu acho que o esporte ele ajuda muito a gente a desenvolver como ser humano. Então eu sempre falo para minha filha e admiro muito o Sandro, que é treinador dela, né? Conheci ele assim recentemente, ela está lá desde o começo desse ano. Eu admiro ele muito quando no final do jogo, quando elas perdem,
ele vai lá e abraça, e tá tudo bem, sabe? Ele às vezes está sendo até mais duro ali no jogo, e tipo, porque faz parte ali, a gente vai cair, a evolução que elas tiveram, né? Então, assim, Legal. poxa, hoje eu, às vezes ela fala, mãe, fui mal. Eu falo, filha, não tem problema. Na próxima vai dar certo e, olha, nem se preocupa, vamos de novo, né? Vai de novo, na próxima tá tudo bem. E assim vai, entendeu? E um dia ela vai olhar para trás e vai falar, poxa, aprendi, sei jogar numa, sei lá, vai para uma universidade, vai aprender a jogar numa universidade, de um jeito de amigos, entre amigas, né? Entre amigos, enfim. Mas olha, parabéns Que legal. por esse seu olhar, né? Que todo mundo conseguisse realmente dar esse olhar, né? Que criaria menos adolescentes frustrados, né? E eu acho que a sociedade seria muito melhor também. Obrigado, Audrey. Parabéns, Obrigado viu? pelas palavras. Essa semana, hoje, né, ontem, retornou um garotinho, né, que fez um período comigo, ficou acho que uns 6, 7 meses sem fazer, e voltou agora. E aí o pai falou, não, tá tudo bem, tudo ótimo, mas eu precisei voltar porque, meu, ele não tá indo bem e tal. Daí eu falei pra ele, como que ele tá jogando as peladas dele, mano? Os bate-bola com os amigos. Nossa, ele arrebenta com os moleques, ele é o melhor, joga com os grandão e ganha todas. É porque ali ele encontra um lugar de se divertir. Ele não tá indo bem no Sim, clube porque a pressão tá aumentando e ele não tá suportando. É, sim. é, é isso que, né, Aldo, a gente vem trazer, porque nós não mudaremos, eu sou muito realista, nós não conseguiremos mudar a realidade do esporte frente a essa imensidão de pessoas que maltratam as crianças, os adolescentes, os atletas. Mas nós poderemos construir alguns atletas melhores, que vão suportar melhor, sofrer menos com o estudo. Vai ter frustração, isso faz parte, é a construção do ser humano, né? Então, muito obrigado, Aldrin. Valeu. Parabéns, viu? Obrigado. Mas alguém gostaria de deixar uma mensagem aí do que está levando sobre isso tudo? Quem está no chat aqui, eu quero agradecer bastante, que eu acabei não lendo, porque aí eu vou perder o fio da meada. Mas, ó, pessoas que querem trabalhar com essa área, o que precisar de mim, dá um grito. Eu acho que os livros são legais, ler os 2 livros para quem vai trabalhar, para entender um pouquinho do que nós falamos hoje. É, bacana demais, o Cláudio falando, né? Quando tiver, me chama, pertinente. Acredito que todos sabemos um pouco sobre o que foi falado, mas quando estamos focados. Cláudio, isso é uma verdade, cara. Muitas coisas aqui certamente vocês, né, já ouviram de uma outra forma, já têm uma ideia, mas no momento que a gente reserva um tempo, né, para pensar sobre o assunto e aprofundar, com certeza, muda um pouquinho aí o nosso olhar. Boa noite, Anderson. Boa noite, João. Pode chamar de Pinduca. Claro, claro. Gostamos muito da palestra, estamos eu e minha esposa aqui assistindo, né? E nós temos 4 filhos, né? E 2 deles, né? Os 2 estão com 10 anos, né? Uma menina e um menino. Eles já jogam futsal, né? E tem muito gosto pelo esporte, né? E eu acho que o maior desafio que a gente está enfrentando, além de tudo que você já explicou, da parte do suporte emocional, etc., é conciliar com a escola. Na sua experiência aí, o que que você pontua que é, vamos dizer assim, uma conduta para essa garotada? Porque nós, como pais, sempre falamos, olha, é, vamos incentivar, vai jogar, levamos nos jogos, até quando não dá a gente leva, mas tem que estudar. Como é que é esse equilíbrio aí na sua experiência, tá? Muito obrigado. Obrigado, João, pela pergunta, e é muito pertinente, né? Eu disse num trechinho assim, ó, a gente gosta, né? A gente inconscientemente, a gente vai se aproximar do prazer e querer se distanciar do desprazer. E escola, de forma geral, é desprazer danado, porque tem que fazer prova, tem que seguir a rotina acadêmica. Então, isso, quando a criança fala, eu não gosto de estudar, calma, vamos de leve, porque de fato estudar é pesado. Agora, eu sou acadêmico, eu sou pai, então, qual é a direção, né? Nós precisamos, de alguma forma, João,
trazer os jovens, né, os filhos, os adolescentes, crianças, para que eles assumam uma responsabilidade. Isso não é. Nós fomos educados na clave de medo e ameaça. Na escola ainda é assim, nos trabalhos, hoje nem tanto, se os jovens não suportam isso, mas na escola, principalmente, a relação de professor-aluno é muito pautada no medo e ameaça. E nas famílias também, porque nós fomos a geração criadas por medo e ameaça, e agora a gente precisa encontrar algo que não existiu ainda, que é essa relação horizontal para chegar a algum lugar. Então, hoje, um pai, ele transferiu o filho de uma escola para outra, porque o filho foi para a escola, e aí não curtiu muito e queria voltar, e ele foi voto vencido, a mãe e o filho ganharam dele na votação, ele voltou. E aí o pai, e agora, né? O que eu faço? Então eu falei, tá tudo bem voltar. A pergunta é, você perguntou para o teu filho o que ele vai assumir de responsabilidade nessa nova escola para te entregar? Porque, João, enquanto a responsabilidade estiver só nas nossas costas, do tipo, tem que estudar, vou ver a matéria, vou ver a prova, vou ver o caderno, vou ver a nota, nós estamos todo dia cobrando. E aí ele espana, porque não aguenta a cobrança, não é isso? Então a pegada, a direção que eu gosto de olhar é o seguinte: vamos compor isso aqui juntos, parceiro. Você gosta, prazer demais jogar bola. Beleza. A gente tem uma responsabilidade que você precisa assumir, não tem negociação. Vai ter que estudar. O que que você vai me entregar da escola? Como que você vai administrar essa parada toda e eu vou te ajudar? Porque quando o seu filho olhar para você e falar, pai, na escola eu vou, cara, eu vou conseguir trazer um 7, um 8 lá, vou fazer as provas, eu vou ter disciplina, mesmo que não gostar, mas eu acordo para ir. Quando ele falar isso para você, você não vai mais ficar perguntando se ele estudou, se ele. Você vai falar, e aí, cara, tá precisando de mim para alguma coisa? Você não vai abandonar, mas você vai dar um suporte para ele sustentar aquilo que ele combinou com você, para ele assumir a responsabilidade da escolha que ele fez. Nós temos que ter esse diálogo para chegar no lugar do seguinte, cara, é chato pra caramba, você não gosta, mas é necessário. E pode pegar um exemplo de vocês, porque nós não escapamos da necessidade de fazer coisas que nós não gostamos muito. E nem por isso a gente não deixa de fazer. Você vai e cumpre o teu compromisso, a tua responsabilidade. Então, a gente precisa de 10 anos, cara, que legal, vamos começar a trabalhar esse lance deles assumirem as responsabilidades. Treinou, tem chuteira, tem tênis, tem uniforme, tem horário, tem banho, tem higiene pessoal, tem alimentação, tem sono. Como que ele vai assumir? Ele vai assumir isso tudo para viver esse ambiente esportivo. Então, eu gosto muito, João, de olhar para esse lugar, cara. Dar consciência para ajudá-lo a fazer escolhas para que ele assuma a responsabilidade sobre as consequências da escolha que ele fez. É um processo. Mas é muito louco, porque a hora que ele entende a parada, você vai junto. A responsabilidade é dele. Atendeu aí? Fez sentido para você? Obrigado. Mais alguém? Pergunta ou quer falar mais alguma coisa? Fala, Pinduca. Boa noite, tudo Boa bom? noite, Marcos. Tudo bem? Tudo bom. Eu sou um aninho mais novo do que você. Eu sou 78, você é 77, né? É isso aí, cara. Exatamente. Joguei muito futebol de salão, joguei futebol de salão aqui pela Seleção Santista. E Legal. Mogi das Cruzes também tinha uns times bons na época que eu jogava. Ah, que legal, cara. Que joia. Então, também tive assim, não uma carreira como profissional, que eu não cheguei a me profissionalizar, né? Mas quando criança eu comecei a jogar futebol de salão com 9 anos e fui até os meus 18, né? Legal. Então, acabou aquela parte lúdica de você sai da rua, cuidado, não se machuca, aqui você vai treinar, você vai brincar. E eu era goleiro, então goleiro já tem uma responsabilidade e um sobrepeso maior, né? Eu costumo brincar que goleiro é cargo de confiança. Não é? Ou você confia, ou você já se perde ali no primeiro momento em que você tem que defender o seu time, né? E eu trabalho também com filosofia clínica, neurobiologia e Legal. orientação filosófica familiar e para crianças e adolescentes na parte esportiva, né? E o que você fala vem muito de encontro também com o que eu já estou encontrando em clínica, né? Tá. Porque quando criança,
a parte lúdica, a parte de brincadeira, ela vai ficando para trás e você vai empilhando responsabilidades, né? Então você tem que tomar muito cuidado, porque você acaba pesando no ambiente em que você está, por ter tanta responsabilidade e excesso de zelo com tudo. E eu sou pai de duas filhas, né? Uma de 7, uma de 9. As minhas gostam de patinar. Legal. Patinação não é esporte olímpico, é esporte amador. Então, elas gostam mais de patinar do que competir. Então, eu acho isso daí bem bacana, porque leva elas a um esporte que vai de encontro com o que elas gostam, né? E ainda não tem cobrança, eu não faço cobrança com elas, porque eu vivi isso na minha infância e adolescência. E o que que eu percebo também, né? Muitos pais, às vezes, por não ter esse conhecimento do próprio temperamento deles e desconhecerem o temperamento dos filhos, né? Acabam tendo esse conflito e desgaste de relacionamento e controle ou educação com eles, né? E isso também acaba prejudicando nessa relação. Mas eu fiz também uma pontuação com alguns profissionais do ramo de futebol e outros Tá. esportes, até para tentar mapear temperamento de criança, para poder ajudar o professor. Falar, ó, você tem que saber também lidar com esses tipos de personalidades diferentes, porque é o que você falou, né? O processo e o resultado amassa tudo isso. Sim. E acaba a criança sendo moída, literalmente. Tanto é que quando eu cheguei com meus 18, 19 anos, eu já estava exausto pelo processo. E resolvi estudar. Falei, meu, vou estudar. Fui fazer faculdade de Direito, depois fui trabalhar em Sim. banco, etc e tal. E há um tempo atrás eu fiz a minha pós, que me coloca nessa condição também de poder ajudar e dar amparo para outras famílias. Legal. Então, mais ou menos que conheço esse caminho. Você estava falando do seu livro, né? Tem o Jogo Interior do Tênis também, que é um livro muito bom, Sim. que fala, né, do ser número um e o ser número dois, que é aquela briga constante que a gente tem com nós mesmos na vida pessoal e também na Sim. prática do jogo. E eu vejo muitos pais também, às vezes, para repreender os filhos, não, você não vai jogar futebol hoje porque você fez tal coisa. Meu, isso também destroça a criança, porque é o que ela gosta de fazer, é a performance que ela gosta de ter. Ela começa a se comparar, poxa, eu estou treinando menos, meus colegas estão treinando mais, e cai de encontro com o que você falou, colocar responsabilidades para eles. Eu Sim. falo, ó, você não quer tomar uma advertência do teu pai e da tua mãe? Se antecipa. Vai estudar antes deles pedirem. Organiza suas coisas antes deles pedirem. Não se permita chegar ao ponto dele ter que te punir com o que você gosta de fazer, porque você desfez combinados ou simplesmente está sendo irresponsável com as suas obrigações. E em determinadas idades é inevitável. Você vai começando a ganhar, né, esse tipo de responsabilidades. Tô ouvindo, pode falar. Pensei que tinha picotado. Não, não, tô ouvindo, fique à vontade. Deu uma travadinha aqui. E eu acho interessante esse teu trabalho, porque vai muito de encontro também com uma linha que eu penso, né? De você poder formar primeiro as crianças, depois os atletas, para que eles possam se desenvolver, fazer suas escolhas e em parceria junto com os pais. Que legal, Marco. É sempre bom, né? Independente das formas, eu sempre digo o seguinte: a gente tem uma montanha aqui, a gente quer chegar no cume, e para quem é corredor de montanha, é fácil transmitir isso. Existem vários caminhos para chegar. A gente tem um local, uma meta, um local comum que a gente quer chegar lá. As formas de chegar, meu, são as profissões, são aquilo, sabe, as trilhas, são o que cada profissional pode contribuir para te dar uma orientação. Então, eu fico muito feliz, né, em compartilhar, com você e com outros profissionais aqui nesse momento, porque nós temos um objetivo comum. E aí, a sensibilidade, né, de colocar o ser humano na frente, isso muda tudo, cara. Isso muda tudo. Eu hoje ministro aula numa universidade para curso de educação física. E, cara, é uma pena, né? É uma pena, porque eles estão se formando, como eu me formei, como toda uma geração se formou, sem falar desse assunto. É Sim, 3 de 10, cara. E hoje, ao meu ver, pior do que antes, não tem mais as matérias técnicas como tinha antes. Pelo menos antes, tecnicamente, os caras sabiam o que estavam fazendo. Porque tinha aula de futebol, tinha aula de handebol, de basquete, de natação. Agora nem isso tem. Então, esse olhar, né, do profissional da área da saúde para o ambiente esportivo
Cara, é a via de acesso, mano, mais fácil para a gente contribuir com a formação do ser humano, criança e adolescente. Dificilmente um atleta se forma atleta porque alguém mandou ele fazer. Existe, mas é muito difícil. Um médico, um engenheiro, advogado, muitas vezes o pai fala: você vai ser médico porque é o seguinte, você vai manter aqui a nossa tradição e ponto. E a educação física tem essa identificação. Dificilmente você vai ver um cara na educação física que o pai mandou ele fazer educação física, porque não dá dinheiro, porque não é legal, porque não tem respeito social, enfim. Então, cara, obrigado pela contribuição. Fico feliz de saber que você também milita nessa direção, né? Sempre ao encontro disso tudo que nós falamos. Muito obrigado, cara, pela presença. Valeu, Marco. Eu que agradeço, foi uma noite bem aproveitada, né? Eu acho que você trouxe bastante conhecimento, complementou bastante coisa também que eu penso e me agregou bastante conhecimento também. Estarei à disposição. Obrigado, cara. Agradeço. Mais alguém gostaria de falar? Pessoal, como eu sempre digo, eu estou à disposição de vocês, né? Para que sempre que vocês queiram, pelas redes sociais, pelo próprio Instagram, redes sociais do Instagram, mas pelo WhatsApp, e o que vocês precisarem. Os livros, né? Eles estão disponíveis na Amazon, se alguém tiver dúvida, me pergunta depois. Muito obrigado. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Como eu disse, é um prazer muito grande estar aqui, porque disso aqui, essa sementinha, certamente ela vai se expandir, porque vocês terão contato com outras pessoas e alguma coisa daqui espero que fique. Ainda que nem todos falaram, contribuíram, mas eu estou levando para casa um olhar, um sentimento e algo que me nutre a cada dia. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigado, Zé. Valeu, tchau, tchau. E assim, pessoal, para vocês que estão agora assistindo, né? Eu quero também agradecer a cada um de vocês pelo tempo de vocês comigo, ainda que não tenha sido ao vivo. Dizer que é um prazer enorme contribuir esse assunto. Se isso fez sentido para vocês, compartilhem com as pessoas que vocês amam e que vocês tenham uma jornada percebida e vivida com alegria, com tristezas, mas principalmente com muito amor. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!